João, capítulo 3, do versículo 1 até o 36. Havia um fariseu muito respeitado entre os judeus. O seu nome? Nicodemos. Ele resolveu ir conversar com Jesus sobre alguns assuntos. E ele começou dizendo que Jesus foi enviado por Deus e que os milagres e os sinais comprovavam isso. Mas Jesus muda de assunto e começa a falar sobre o novo nascimento, algo que era novo para Nicodemos. E Jesus disse que ninguém poderia herdar o reino de Deus sem nascer de novo. Com sua imaturidade espiritual e a sua falta de compreensão, Nicodemos disse que não poderia voltar ao ventre de sua mãe novamente e nascer de novo. Mas Jesus estava falando sobre nascer do Espírito e não da carne. Nicodemos ficou um pouco confuso com aquela ideia e não entendeu o que Jesus estava tentando lhe falar, mesmo ele sendo mestre em Israel. Ele não entendeu aquelas palavras de Jesus. A todo momento, Jesus estava falando das coisas espirituais e não materiais, mas isso não ficou claro para Nicodemos. Porém, Jesus usa um exemplo do Antigo Testamento de quando Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto para que as pessoas pudessem ser curadas. E Jesus usou essa simbologia para que todas as pessoas olhassem para ele e, sendo assim, fossem curadas e salvas do pecado. E quem fizesse isso teria a vida eterna. Deus amou o mundo e enviou Jesus para curar e libertar muitas pessoas das trevas. Porém, muitas pessoas não creram no Filho de Deus. E sendo assim, essas pessoas seriam condenadas porque não creram no Filho de Deus e não iriam receber a vida eterna. Depois de um tempo, Jesus foi para a Judéia e os seus discípulos estavam batizando ali. E perto daquela região, João Batista também estava batizando. E um discípulo de João e um judeu estavam confusos, pois Jesus e os seus discípulos estavam batizando. Sendo assim, João não precisava mais batizar as pessoas, porque o Messias já estava fazendo isso, justamente com seus discípulos. Mas João, com toda a sua simplicidade e humildade, disse que não era o Cristo. E se Jesus estava fazendo aquilo, então era por permissão de Deus. João disse que estava prestando serviço a Cristo e que a alegria dele era de fazer com que Cristo fosse engrandecido. E João Batista afirmou sobre Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista afirmou que muitas pessoas não iriam crer em Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus. E essas pessoas que não iriam crer em Jesus, certamente a ira de Deus estaria sobre essas pessoas. Porém, aqueles que receberam a Jesus e creram nele teriam acesso à vida eterna. Até o próximo capítulo.